Balinha. Eu só pego balinha se eu começar a tossir aqui. Muito bem. Eu queria só comentar com vocês, no mês de julho, em princípio, nós vamos parar nos dias 13 e 20. Eu coloquei uma solicitação no DOD para discutirmos. DOD é o Departamento de Orientação Doutrinária da Casa, que cuida de tudo que é relacionado com a doutrina, a sua aplicação, e assim por diante, aqui na nossa casa. E eu pedi para ser discutida a possibilidade do grupo não parar, não presencialmente. A gente faria, provavelmente, remoto. E aí, eu gostaria de ouvir um pouquinho só a opinião de vocês, porque às vezes as pessoas podem achar melhor que a gente pare 2 semanas, né? Permitindo assim, porque vai cair nas férias escolares, geralmente acaba dá uma mexida com as férias escolares tanto do estadual e municipal, quanto do particular, elas são mescladas ali. Então, parece que esses 2 domingos, de 13 e 20, né, a gente voltaria, então, no dia 27. Teríamos a última, no dia 6 de julho, aí para dia 13 e dia 20, e volta dia 27. Eu gostaria de ouvir vocês, né, porque às vezes alguém pode querer viajar, achar interessante e tal. 2 minutos para ouvir vocês. Para mim é difícil entrar. Também. Levanta a mão quem gostaria de terremoto esses 2 dias. Eu estou propondo. Quem gostaria de remoto, levanta a mão, vamos votar. Mas a ideia é assim: a gente votar, certo? A gente tem que estar entrando no remoto, né? A ideia é essa. Se a gente pretende viajar, aí né? Vamos fazer uma. Então, e olha, vocês não podem levantar a mão assim, tá bom? Porque eu não enxergo. Quem quer? Vai, remoto. Tá bom? É fácil, quem quer remoto? Não, tudo bem. Não, já perdeu. Perdeu. Tá. Dia 7 e dia 20 não tem aula. Dia 13 e dia 20 não teremos estudo. Beleza? Isso Já podem se organizar. 2 domingos. Ok? Muito bem. Dia 5. Sim. No dia 5 eu vou fazer uma palestra aqui no nosso cantinho sobre mediunidade. Vai ser às 6 da tarde, olha que horário mais, né? Às 6 da tarde, das 6 às 7, e aí das 7 às 8 a gente vai fazer uma confraternização. Por que isso? Porque o grupo mediúnico da quinta-feira vai comemorar 30 anos de existência. Certo? Nós começamos a primeira reunião mediúnica do nosso grupo, foi no dia 6 de julho de 1995. Então, vamos comemorar 30 anos. E eu vou falar sobre o trabalho mediúnico e o crescimento espiritual do trabalhador. Basicamente, é essa a ideia. Por que participar do grupo mediúnico? Qual é o compromisso e como que isso vai seguir em frente. Ela já me deu a minha pastilha. Beleza? Então, programe, né, para dar uma passadinha aqui, vir aqui. Todos são convidados, tá ok? Só para os trabalhadores e frequentadores do domingo, então, os grupos aqui. O pessoal de quinta também. Pode vir quem quiser da casa. Claro. Tá bom? Podem vir. Vai ser legal. Vai ser interessante. Vou pegar uma vacina. Você Acho que vai ser gravado.
Não, mas eu fico lá em cima, ele grava eu. Pronto. Eu talvez fique embaixo para poder ter luz, né? Porque eu não tenho luz própria. Não vai adiantar. Vamos lá? Bom, hoje, continuando lá com folha de provas. Agora, hoje a questão 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada por expiação poderia encarnar numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para os seus escravos poderá vir a ser escravo a seu turno e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação ser abusou do seu poder e Deus a pode impor. Um bom espírito pode também, para ajudar no progresso, escolher uma existência influente entre esses povos e então é uma missão. Bom, aqui tem uma nota explicativa no final do livro. Quer que leia ou não tem? Leia. Então vamos ver aqui. Achar a nota explicativa no final do livro aqui. Mas ele fala qual é, né? Não, ele só põe isso aqui, ó. Nota explicativa da editora no final do livro. Provavelmente, notas explicativas. Gente, é assim, que, em função de algumas colocações que eram comuns na época, até sempre e problema de gênero, raça, que hoje se combate, enfim, na época era uma coisa normal de você colocar e expressar. Então, foram colocadas notas em relação a isso no final do livro. Eu não sei se tem necessidade de ler sobre isso exatamente. Não, eu vou explicar por que também. Né? O Ministério Público da Bahia essa parte entrou com uma ação contra a Federação Espírita Brasileira, dizendo que tinha que alterar o livro do Kardec, o livro dos Espíritos, e tudo, porque ele era racista, ele era isso, ele era aquilo, e que não podia. E aí foi mostrado que era questões de época, tal. Você não pode, por exemplo, querer que, se você for olhar também as coisas que estão escritas na Bíblia, né, você vai querer que tire um monte de coisa que está lá. Né? Mas é história, então você não pode alterar só porque alguém acha que é racista o livro. Então, aí foi um acordo de se escrever essas notas explicativas, quando coloca essa questão do escravo, aí o cara pode voltar como escravo, e assim por diante. São coisas que vir também mais evoluído, ir lá e ficar num povo mais bárbaro e ter uma missão lá positiva e tal. Isso foi um acerto com o Ministério Público da Bahia. Tem uma adequação de conduta, eles chamam. Isso. Foi isso que aconteceu. É porque no Kardec tem muitas vezes essa visão de raça, que era muito comum, principalmente numa época em que os povos europeus, né, tinham ido na África, principalmente, no Brasil, na América Latina como um todo, e nos Estados Unidos, e dizimaram as culturas, né, mexicanas também, na época, né, do México. Todas as culturas antigas foram dizimadas pelos europeus e escravizadas. E teve muito movimento lá na Europa contra isso. Na época do Kardec, esse movimento já estava bem forte. O Brasil foi um dos últimos, né? Se não o último, a abolir a escravidão como nova
geral. Não foi a Mauritânia em 2000. A Mauritânia em 2000 e... 2013. É mesmo? E a Mauritânia é em cima da Serra Leopold. Até então, ainda não tinha estrada. Eu sei porque dia 13 de maio, eu li uma postada no Google que era terrorista. Eu fui Interessante. ver onde a Mauritânia, que eu não sabia. A gente quer passar para regeneração, né? Se 2000 e escravidão ainda me poupe, né? Não, é que era para ser... É para ser daqui a 25 anos. Não, 25 mil anos. É errado. 2050. Não, 25 mil anos. Está faltando os velhinhos. 2050. 2057. Isso. Vai fazer assim. Estamos na regeneração. Seremos todos bonzinhos. Mas pisa no meu calo para você ver. Exato. Bom, nós vamos estar com 101 anos, acho que não estamos mais, já está no plano espiritual. Muito bem. Agora, relações de além comum. Nossa, Não ficou dúvida, não, né? Sobre isso que a gente conversou aqui. eu vou estar com sempre Exatamente. Mas nem conversou pela nossa explicativa, só não teve comentários. Nós não tivemos o comentário. Comente, então. É Então, porque... comente, você falou, já comente, então. Pronto, ele já comenta. Vamos prometer na sapiência. Muito bem. Olha, tem uma coisa muito interessante disso. A gente tem notado nos trabalhos mediúnicos, né, muitos espíritos que vêm exatamente nesta situação, né, de terem sido senhores de engenho, senhores de escravos, né, e infelizmente abusaram, mas era uma coisa que eles consideravam normal. Viviam aqui e a lei dizia que não tinha problema nenhum ter escravo. E a gente, né? Os caras tinham, os padres, a igreja tinha escravos. Eles compravam e comercializavam as pessoas. Né? Todos os senhores, mesmo aqueles que estavam trabalhando pela a abolição tinham escravos. Eles compravam as pessoas, alguns, no trabalho de comprar e libertar, certo? Mas, obrigatoriamente, pela lei, era obrigada a dar a alforria se você fosse o dono. Né? Então, esse é um compromisso. Agora eu vou usar a palavra grande, né? Compromisso kármico da nação brasileira. Efetivamente é. Né? Todos nós que vivemos no Brasil e caminhamos na sua construção desde 1500, né? Provavelmente a gente reencarnou aqui algumas vezes, né? Seja numa condição ou noutra, temos que trabalhar essa questão da escravidão. Né? Não é mais razoável a gente achar normal. Não era na época, é que hoje a gente tem esse entendimento, né? Mas entre o povo judeu, a coisa mais comum era assim: você caiu em desgraça, seus bens, o que sobraram dos seus bens, vem para quem denunciou, certo? E o cara, e os filhos, e a mulher eram escravizados. Pelos próprios judeus. Pelos próprios judeus. Diga lá. Hoje a gente ainda tem, não é escravidão propriamente, fez o link aqui dentro do trabalho. Então, a gente tem, né, dentro do trabalho, a gente tem muitas ações nesse sentido, e que efetivamente a gente fala até que ponto, em muitas condições de trabalho, né, isso mesmo fora da lei, a gente não tem uma escravidão, né?
a pirâmide de hierarquia, tudo que as pessoas estão. Sim. Pois é. São abusos que acontecem, você prende a pessoa. Enfim, o poder econômico está agindo sempre, né? Então, você escraviza de outra forma. Mas, Então, permanece. Ou seja, o que a gente vê, né? A música é muito própria, né? Essa música pela paz, e ela é muito clara, né? Não é mais razoável. Nós vivemos em muitas nações, né? Como dizem, somos todos um. E, portanto, como humanidade, não aceitamos mais essa questão da escravidão. Agora, esse é um dos pontos que ele comenta ali. Né? A chance de termos ainda em vida, na Terra, nessa época, a possibilidade de acontecer, né? Esse tipo de escravidão, né? E a gente vê muitas vezes as pessoas, os pais pegam a criança, põe na casa de uma pessoa e vai viver com aquela pessoa lá o tempo inteiro, aquela pessoa o tempo inteiro. Está trabalhando de manhã, de tarde, de noite, certo? A família acha absolutamente normal, gente abastada, e a outra acha também normal aquela vida, porque, graças a Deus, ela pode comer, ela pode dormir, ela está alimentada ali, né? Está aquecida, e acha isso absolutamente normal. Né? Então, nós temos isso. E, portanto, cada espírito, e esse é um ponto-chave da doutrina, né? Não há injustiça perante a lei divina. Não há injustiça. Então, pode um espírito solicitar e receber autorização para passar pela provação da escravidão? É uma provação. Ou diria até mesmo uma expiação, que pode ser uma expiação. A prova é uma prova assim, mais dura, mais longa, prolongada, e a gente chama isso de provação. Né? Pode ser uma coisa que afeta, mas afeta menos do que uma expiação. Que é assim, você está expiando, você está passando por tudo isso, certo? Para uma, vamos dizer assim, um banho espiritual, né? De limpar o seu espírito de coisas muito negativas que você tenha feito no passado. Então, pode vir? Pode. Pode acontecer. Ainda tem esse pensamento. Eu tive uma vizinha, era diretora de escola. Os filhos cresceram, foi embora, quer dizer, estão no governo, mas não estão mais com ela. Então, ela resolveu que ela ia voltar à terra dela no Nordeste, trazer uma menina para ficar com ela. Essa menina vem em troca de comida, abrigo, alimentação, essas coisas, vai ser empregada dela. E tratava como empregada. Ela fala que não, mas é empregada. E como ela faz tudo, ela chega lá e acha normal, não é? Pois é. Essa é a nossa sociedade ainda. É, porque mesmo a escravidão... Não, e assim, o ano passado pegaram muito, né? Dos armados da escravidão, inclusive, nas meninas do Rio Grande do Sul. É. E nos altos escalões, né? Desembargadores, com família de desembargadores e tudo. Existe ainda. Achando isso absolutamente normal. E naquela época, moralmente, não era correto, já naquela época. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Não é porque era aceito culturalmente, ou de uma forma, ou era permitido e previsto na lei, moralmente isso nunca foi. Sempre deve ser combatido. Os escravos, eles eram, você vai comprar um escravo, mas esse escravo foi tirado de algum lugar, foi feito outra coisa, acabaram com a terra dele, com tudo deles, e ainda eles tinham que ser vendidos. Aí, como diz,
A primeira coisa que eles faziam quando pegavam as crianças, pegavam as crianças. Então, é isso que eu estou falando. Na história, a gente vai ver esses comportamentos que nós adotamos provavelmente, porque a gente não está aqui nessa encarnação só. Mas a gente sempre tem que ter em mente que, independente da época, o bem é sempre bem, o mal é sempre mal. Né? Sempre vai depender do parâmetro que eu tiver. Mas, se a gente segue Jesus, a gente tem condições de discernir plenamente o que é bem e o que é mal. Então, naquela época, isso já era errado. Não adianta falar que isso culturalmente era aceito, porque era errado. Como hoje a gente tem que ver muitas coisas que são aceitas culturalmente em vários países, aqui no Brasil também, mas que moralmente não são válidos. E tem que ter sempre essa ideia. Sobre os judeus, na Inquisição espanhola, os poderosos, eles viam alguém, queria a coisa dele, falava que ele era Bruxo. Era impuro, ele era comer, e teve uma, né, no século passado, que veio, quem cuidou dela, que ajudou a cuidar dela, foi o Chico. Ela veio só com a cabeça. Aí a mãe morava no barraco no meio a avó que cuidava, que a mãe ajudava fora. No barraco no meio de nada. Então, e ela não falava, ela só gritava. Mas aí o Emmanuel explicou. E ela veio para passar tudo aquilo mesmo, que ela não sabia que era errado. No fundo sabia, né? Mas na época era. Essa é a grande dificuldade. No fundo, a gente sabe. E ela veio e foi a última dela na Terra. Então, a gente. Assim, você pensa assim, né? A Inquisição espanhola tão longe e está tudo agora. Passando fora. Não está tão longe, não. Falando que é 25 mil anos, você não acredita? 25 não vai dar, não. Então, a questão da escolha de provas, né, ela tem sempre uma ponderação por parte da espiritualidade superior. Quer dizer, não adianta, eu quero ir para fazer tal coisa, assim, assim, assim. O mentor espiritual fala, não dá para você ir dessa forma. Ah, mas eu quero ser dessa forma. Então, não dá. Então, você faz um compromisso. E aí, o cara vem e fala, eu vou fazer do jeito que eu tenho. Por quê? Porque a gente reencarna, a gente tem uma adaptação do espírito à nova realidade, ao novo corpo e assim por diante, e aí chega um determinado momento, eu sou dono de mim. Né? Que vai começar assim, da adolescência para o início da idade adulta. E aí, eu faço o que eu quero. E posso tentar buscar aquilo que eu tinha planejado na minha vida antes de vir. E vou sofrer as consequências daquilo. Por quê? Porque provavelmente eu não estava preparado para fazer aquilo. Fui alertado. Aí eu venho e decido, vou fazer. E aí, sofro as consequências. Não estando preparado, eu vou, né, ter problemas muito sérios na minha vida. Então, os agravamentos, muitas vezes, de situações que nós fazemos escolhas e somos responsabilizados por elas. Então, quando os espíritos superiores que estão nos auxiliando na nossa caminhada terrena sugerem, falam, olha, não é bom fazer isso, vamos fazer de outra forma, vai até aqui, dá para fazer, né? A gente quer teimar, a decisão é um problema, né? É um problema. Mas, na hora que alguém quiser falar aí, tem que abrir a mão e falar, viu? Falar alto aí, beleza? Vamos lá? Vamos. Apareceu na imagem. A Luzia. Você quer falar algo? Bom, nós vamos começar com... Foi engano. Foi engano.
Está entrando, certo? Seja bem-vinda. Não, foi engano. Abri sem querer. Ah, foi engano, sim, senhora. Pode se enganar quantas vezes, que eu quero ver você falar, oi. Tá bom. Um beijo para você. Outro para Próximo, você. a gente vai começar agora, relações de além-túmulo. Na 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder. Há entre elas subordinação e autoridade? Sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. Continua. Os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? A resposta, eu disse, irresistível. Não podem. Dúvidas? Ficou claro, Leite? Comentários? Exatamente. Infelizmente, verdade. Olha que coisa mais interessante, né? Mas, quanto mais poder no mal você tem, menos elevação moral você tem. E aí, essa submissão não é por esse modo aqui. É, na verdade, pelo medo. Pela dor e o sofrimento impostos por esses mandatários do mal. Essa é a grande diferença. Quando a resposta dos espíritos vem nesse nível, ele está dizendo o seguinte, olha, a superioridade moral é que é irresistível. E quando a gente fala de superioridade moral, não é um tiquinho assim, não, né? Tem que ser alta. Por quê? Porque a gente não se submete, né, assim, facilmente ao outro, né? Mas ao bem que a gente recebe do outro. E esse é o ponto que vai distinguir, na minha opinião, tá? Que vai fazer esta diferença. Então, quando ele fala assim, existe sim essa hierarquia e ela está baseada na superioridade moral. E o espírito que é moralmente inferior ao outro, a este se submete de forma irresistível. Fala. Então, eu falei errado. Então, não é uma superioridade para o bem e para o mal, não. Superioridade moral para o bem. A outra pelo menos, mas acaba sendo... E a outra, quando for uma superioridade do mal para sofrer, ela vai submeter pelo bem. Então, se você tiver uma superioridade moral do bem dentro do bem, que retire esse medo, aí você vai ter uma... Você cai fora. Por isso que... Então, a caída para o medo é exatamente a superioridade moral. Porque quando você tem essa submissão pelo medo, é até aquele que é submetido perceber que é pelo medo. Acontece o trabalho mediúnico. Ele diz, o meu chefe, não, está protegido. Não se preocupe. Então, ele percebe, que ou seja, é irresistível até aquele ponto. A hora que ele percebe que ele pode se libertar daquilo, e é através da moral dos espíritos que estão auxiliando, ele deixa de seguir. Mas, infelizmente, os dois lados existem. A superioridade pelo E também medo e pelo mal pode ser. É irresistível enquanto o cara você ou quando você tirar o poder do outro. E por mais forte espiritualmente que você encontre determinados espíritos, eles, quando encontram um que é mais elevado moralmente que eles,
chega um determinado momento que eles têm o encontro com esses espíritos, é irresistível. Eles não têm como, eles se submetem. Aquele livro lá aconteceu na casa, quer dizer, aconteceu na casa espírita, não, acontece, devia mudar o título, né? É o momento final, é quando, né, ele é confrontado, né, a mãe vem, se não me engano, ele, né, não, e aquele no livro Libertação também. Do André Luiz, quem ainda não leu, nós devemos estudar esse livro daqui a um tempo. Perto da regeneração. Mas é um livro muito bonito, né, em que você vê claramente o poder do bem, né, paralisando por completo a ação do mal. E ajudando os que estavam no mal. Isso exatamente. Ajudando plenamente os que estavam no mal. Muito legal. Quem não leu o livro. Então, esse é o ponto. A Márcia fala ler. É bem velho. Esse vai ler de dia. Comentários? Dúvidas? Claro, aí deu para... Tudo bem? Muito bem. Próximo. Olha só, essa é ótima. O poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a Terra dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos? Não, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos, ele ainda fala isso. E tem na continuidade aqui. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo seus méritos? Pois bem, o maior da Terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servidor estará na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será elevado, quem se elevar será humilhado? Eu não perco a minha chance de fazer coisa errada, de julgar. Mas, olha, tem dois caras atualmente e mais outros do lado de lá, que esses daí vão sofrer, viu, gente? Vão sofrer bastante, que são de uma arrogância terrível, tanto de um lado quanto do outro, e estão causando muito sofrimento. Muito sofrimento. E vai... Olha, se a gente não tiver uma guerra aí muito grande, muito ruim, vai ser por um triz. Vai ser por um triz. Temos que orar e cantar pela paz. Tem os ordens de espiritualidade que cuida disso. Espiritualidade do bem. Para eles não desistirem da gente, né? Para eles ainda continuarem tentando auxiliar. É uma verdade. Felizmente, a gente... Olha, sinceramente, não sei nem se isso é questão de julgamento, porque é observação. A gente está vendo acontecer. Julgar é quando você enxerga uma coisa que não está acontecendo e já condena a gente. Não estamos vendo acontecer. Estamos participando de uma fase bem bicuda do cultivo, eu acho. Bom, vamos continuar? Vamos continuar. Mas alguém tem alguma coisa a falar? Não, tem uma coisa que eu quero colocar uma coisa assim. Não necessariamente aquele que foi grande na Terra, fez coisas boas, não é superior quando desencarna. Ele pode ter feito coisas boas e ser superior também. Tá? Não existe nada na doutrina que seja fechado. Isso. Né? Tem que pensar nisso. Porque senão você fala, o cara foi ruim. Não, o cara fez muita coisa. Tipo, vamos pegar aí o Chico, vai sempre exemplo. É claro que ele fez muita coisa, foi destaque, chegou do outro lado e continua com o destaque moral que ele tinha. É isso que a gente tem que ver. O problema são aqueles que usam da matéria para serem superiores. Exato, não, eles são superiores sobre toda uma massa que mantém esse pessoal no poder. Só que eles chegam lá, eles vão ter que ressarcir tudo aquilo que eles fizeram. Então, acho que é importante a gente sempre pensar. A doutrina não lacra, ela não fecha. A gente tem que raciocinar em cima de todos os conceitos.
É importante isso, sim. Eu acho que por isso que eu tinha falado, que eu estou julgando. Mas, efetivamente, tem um ponto assim. Nem todo pobre, estropiado e aquele cara que está sendo vitimado nessa vida é tão bonzinho assim e superior àqueles que estão estão mandando, todos os problemas que vão ocorrendo. A gente sempre tem que relativizar. Sempre. Portanto, não é porque é poderoso que é mal, não é porque é fraco e oprimido que é bom. Certo? Sim, a gente não tem... É uma coisa que eu venho pensando. A gente, pelo que eu ouvi, que a gente está aqui desde o Sermão do Monte, fiquei assustada com isso. Estou bem antes de ver. Tinha gente do Vila do Oliveira que tinha muita gente lá no Sermão do Monte. Mas, enfim, a gente não sofreu esse pós-tudo, a gente não passou pelas essas provações. Isso não vem com a gente, não é possível que tudo que você sofreu Vem, mas tem um monte de coisa que você não aprendeu de jeito nenhum. Ainda. Aquilo que você aprendeu, não precisa repetir o que você não aprendeu. Fora daquela música pela paz, eu vi o Dino Israel lá, nessa noite dele. Como que pode, né? A gente passar pela mesma coisa e tentar aprender. Nós conversamos isso no domingo retrasado. Nós estávamos exatamente falando do seguinte: você nasce numa família de judeus em Israel, certo? Se fizerem para você isso, você faz de volta com o outro. Entre os árabes, todos os povos árabes daquela região toda, qual que é o mandamento? Você fez errado, cortou? Você fez, roubou, corta a tua mão. Roubou de novo, corta aqui. Você matou o meu irmão, eu vou matar o seu. Você vai fazer aquilo. É isso. E isso é ensinado quando você nasce. Quer dizer, a criança vive isso. Não tem como. Só um segundinho. Então, você repete e repete e repete. E é por isso que as nações, principalmente as nações ocidentais, que vêm com toda essa visão cristã, mas não reencarnacionista, certo? Não conseguiu até hoje resolver. Você vê entre os cristãos situações absurdas, em que a pessoa acha absolutamente comum, natural, que você prenda e torture, porque ele não é da sua religião. Isso é o que é a nossa humanidade. Então, a gente volta. Eu já te passo a palavra, mas eu queria só comentar assim, está todo mundo falando, nossa, diminuiu o número de espíritas, que coisa terrível. Não é terrível nada, certo? Terrível nada. Cada vez mais você tem pessoas de outras religiões, certo? Que tem os rituais, que ela está acostumada com aqueles rituais, mas que sabe, certo? Que existe reencarnação, sim. Certo? Que sabe que tem outra coisa. E essa visão da reencarnação é a única que vai chamar nossa atenção, se nós entendermos o processo da reencarnação como o progresso do espírito. Senão não vai adiantar, nós vamos ter essa bagunça na Terra o tempo inteiro. Infelizmente, a gente repete. E eles falam, quando você chega lá, eles falam, você não devia ter feito isso, tá vendo? Agora volta. Aí você volta e faz de novo. Aí você volta, você não vai. Gente, é um ciclo que alguém tem que quebrar. Você fala.
só um detalhe. Na nossa lei aqui, se a gente olhar a nossa Constituição, a gente fala assim, nossa, se a gente conseguir cumprir tudo isso, nosso país vai ser um país melhor. Os países árabes, a lei religiosa, a lei. Teocracia mesmo, né? Então, é difícil para caminhar. Porque para eles ainda é normal isso. Não é pelo costume, não. É até pela lei. Está cumprindo a lei de cortar a mão. Muito difícil. A gente tem até isso, é lei, tá? É lei. E o que é interessante é o seguinte, quando esse povo vem para o Brasil, por exemplo, e tem que conviver do lado, né, árabe, judeu e tudo, tal. Quando a gente fala árabe e judeu, a gente está generalizando, né, fazendo uma generalização, mas efetivamente eles veem que não tem sentido absolutamente nenhum você ser favorável àquelas barbaridades que ocorrem lá. Talvez, ou pode ser até, se você citou, mas muitos do povo que vive nesses lugares não aceitam essas coisas. Mas eles são obrigados a. Porque é impossível que uma pessoa em sã consciência ache que roubar uma coisa para comer no mercado, você vai perder sua mão direita. Sabe por que é a mão direita, né? É a mão que você usa para comer e a sua higiene é toda feita com a mão esquerda nesses países. Então, quando corta a sua mão direita, só sobra a esquerda e você não pode comer com a esquerda para você comer. Então, olha a punição ainda, meu? Olha sério. Essa daí eu não sabia, não. Isso é muito sério, isso aí. Eu vou comer com a mão esquerda, meu. Não, a coisa mais séria. Eduardo, 25 anos, mas tem jeito nenhum. 25 mil talvez, porque tem muita coisa para acertar. Nós todos temos muitas coisas para acertar. Não está transferido isso. Nós aqui temos ainda visões distorcidas, seja bem e mal. Nós aqui, mesmo a gente falando, professando a doutrina, muita coisa que a gente faz ou pensa não está correta dentro do que Jesus fez. Então, aí fica difícil, mas deu para entender por que a gente está repetindo? 2000 anos não é nada. Poxa. Ano passado de 60, A gente só aprende mesmo quando dá o clique geral. A gente tem que dar o clique na pessoa, é do indivíduo. Uma filha só dá certo depois, tá, cara? Você não sabe durante, não. É sempre depois que você sabe. Tá? No mundo já eu não sei, não vou opinar. E tem uma frase que tem que sempre lembrar. Tem uma teoria que eu tento mudar, que é que solte uma boca e acaba. Eu pensei assim já uma vez, na época da minha vida. E tem uma frase sempre importante lembrar: não há vítimas. Somos todos algozes em algum momento. Tá? Então não há vítimas. Isso é mais difícil. Não é real. Bom, enfim, vamos lá. Nós estamos muito presos nos últimos momentos. Vamos melhorar. Melhorar. A realidade é depressiva. Então, é que a realidade é meio depressiva mesmo. 276 agora. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferiorizado entre os espíritos, experimenta com isso humilhação. A resposta neles é frequentemente muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. É um explicativo a coisa. Aí depois, o soldado que depois da batalha reencontra seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda por ser seu superior, E a resposta, o título não é nada. A superioridade real é tudo. Ora, o cara pode até reconhecer, até entender, né? Vamos dizer assim, né? Mas, oi? No primeiro momento, acho que sim, porque ele está vendo a figura do general. Mas a superioridade sempre vai ser moral. Né? Ele pode ser superior moralmente ao próprio.
Então, deixa eu comentar agora na realidade que a gente tem visto muitas vezes nas reuniões mediúnicas. Nós tivemos vários trabalhos nossos em que tinha muitos espíritos que estavam, entre aspas, guerreando a nossa casa espírita. Né? Então, e eles consideravam, eles estavam sob o comando de determinados generais, determinados grupos, e eles ficavam embasbacados com, de repente, esse general, esse cara aí, mudar, né? Vinha, conversava, tal, mostrava toda a situação, e depois ele voltava para ele e falava, ó, acabou, fizemos tudo errado, tal, e os espíritos ficavam, assim, absurdamente, né? Mas eles se submetiam a esses espíritos e guerreavam como soldados submetidos a um comando superior. De novo, pelo medo, pela imposição, eu sou superior, você me obedece, e eu aceito isso. Por troca, eu vou prejudicar sua família. Por o que for. E aí, né, só que os espíritos estão falando de maneira geral e respondendo o que vale é a superioridade moral. Então, quando chega do lado de lá, se o general é um cara absurdamente ruim, mau, ele vai continuar sendo mau, e o soldado que esteve sob seu comando, ele fez as coisas que fez porque ele estava na guerra, estava brigando, estava fazendo as coisas, mas ele não era mau em si, comparado com o outro. Desculpa. Se está na Terra é porque, né, nós somos espíritos ainda muito inferiorizados, né? Inferiores. E precisamos crescer moralmente. Então, aí, ele não vai reconhecer no general essa importância toda. É só mais um espírito. Quanto mais esclarecido o espírito for da sua situação de espírito imortal e da lei, do conhecimento da lei da reencarnação, mais liberto ele estará para fazer as melhores escolhas. Certo? E é por isso que Jesus falava. Você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. É essa a ideia. Então, quando o Espiritismo vem e esclarece para nós, espíritos encarnados, e para os espíritos desencarnados, quando eles vêm nas nossas reuniões, como que se dá o processo de renovação e colocar como o único caminho, né, que nós conhecemos é a forma que Jesus propõe. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e se você me seguir, é o caminho para você chegar ao Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está dizendo, faça aquilo que está dito no Evangelho, que você vai se dar bem. E aí a escolha só é nossa. Só que a gente tem que reconhecer que o mal que nós fizemos, nós vamos ter que reparar. Nós vamos ter que reparar o mal que fizemos. Não tem jeito. E uma das primeira coisa é a gente se dar conta, se arrepender do mal que fez, certo? Olhar para o outro como um irmão também em progresso, pedir perdão pelo mal que foi feito e falar, agora eu quero reparar de alguma forma. O outro falou assim, não, está perdoado, vamos seguir em frente todos juntos? Ah, mas eu preciso ainda reparar aquele mal, eu preciso, né, aquilo lá está muito ruim. Aí podem aparecer outras formas de
e não aquele espírito se me prejudicar. Eu posso ter um câncer incurável, eu posso ter uma reencarnação naquelas que você falou, em que eu sou o próprio responsável por todo o meu sofrimento. Usa essa daqui, é melhor. Essa acho que é boa para isso. Só acrescentar uma coisa que talvez gere dúvida. Não é todo espírito, homem, desencarnou, que sabe da reencarnação, tá? A gente vê N casos aqui, trabalho mediúnico, que a pessoa fala assim, eu não sei nada desse negócio da reencarnação. Ou não é porque você é espírito, você desencarnou, que você sabe como vai funcionar depois, tá? Que dá a impressão, às vezes, desencarnei, agora eu desculpo. Não, tem espíritos que vão ser esclarecidos a esse ponto. Porque passaram por um processo longo, encarnado, provavelmente, que não tinham, esqueceram esse conceito. Então, eles têm que ser relembrados que a reencarnação é uma coisa que é uma lei biológica. Eu acho importante também, não só preparar uma aula de inteiro, mas eu acho muito importante a gente aprender a não reagir, isso individualmente. Tá? Se uma pessoa vem brigar com você, a reação é índividual, então você vai devolver na mesma medida? Não. Se a gente começar a aprender, parar, pensar um segundo e você não reage. Então, por exemplo, em casa, a pessoa chegou, em vez de você xingar, você revoltar, sentir uma energia, faz uma oração, pede para o mentor dela, filha dela. Sabe? Eu acho que nesse caminho a gente vai começar a praticar menos mal. E fazer o bem ao fazer a prece, benefício do outro já não tem. E com isso nós encerramos por aqui. Fazer isso com meus chefes. Isso, chefe vergonha, a gente fazer oração. Ser feliz lá. Ser feliz em outro lugar é ótimo. Ser feliz essa valeu amanhã. Essa valeu amanhã. Ser feliz no outro lugar. Vamos fazer a prece. Hoje acabou. Então vamos tranquilizar um pouquinho, né? Abrir a nossa mente. Vamos nos ligar ao nosso mentor espiritual. Cada um de nós tem junto de si o seu mentor espiritual. Nesses momentos de estudo, né, que nós fazemos trocas importantes com a equipe espiritual, e a ela nós pedimos que nos envolva em suas vibrações, nos dando um passe espiritual, renovador de energias, trazendo-nos paz ao coração, harmonizando todos os centros de força e, com eles, os órgãos sob seu comando direto, os diferentes centros, harmonizando tudo, nos trazendo um bem-estar físico mesmo, além do bem-estar espiritual. Que essas energias renovadoras permaneçam conosco ao longo da semana, nos trazendo bem-estar e abrindo caminho para que a espiritualidade superior se utilize nós para fazer o bem em todos os momentos e onde estivermos. E que também possamos abrir a nossa mente para receber dos nossos mentores a intuição necessária em diversos momentos que temos que tomar de decisão, para que as nossas escolhas sejam sempre as melhores possíveis para o nosso crescimento espiritual. Senhor Jesus, nós pedimos por esta casa de oração. E pedimos, Senhor, que a nossa prece de encerramento seja entregue nas mãos da equipe espiritual,
em benefício da paz mundial, atendendo principalmente aqueles que sofrem as consequências das guerras que são iniciadas por pessoas que agora não estão esclarecidas suficientemente das verdades eternas do Espírito, que se dão às práticas que, infelizmente, só pensam em si, as práticas do egoísmo, do orgulho e da prepotência. Que possamos, assim, manter ao longo da semana sempre esses pensamentos positivos em benefício da paz mundial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz para todos nós. Longe, né? Sim, né? Bom domingo. Tchau, Lu, tchau, Vamos gente. orar aí bem para longe. Até mais, Fábio. Tudo de bom. Tchau, tchau. Se desliga. Pode deixar. Pois